Nas coisas que podes. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos chegando aqui para mais uma noite realizarmos o programa Deus é Deus, nessa quinta-feira que o Senhor preparou para todos nós. A todos vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus. Ore comigo nesse instante, vamos dar início a mais um programa Deus é Deus na noite desse dia. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós agradecemos ao Senhor por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Dia de realizações, dia em que o Senhor foi conosco em todas as nossas ações. Te louvamos, ó Pai, agradecido ao Senhor pelas tuas maravilhas, pela tua misericórdia e pela tua graça sobre cada um de nós. Continua, meu Deus, nos abençoando de forma poderosa, sendo conosco, com todos os teus filhos, com todas as famílias neste mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Ser com cada lar, ser com cada um. É assim que nós oramos e pedimos ao Senhor em nome do teu Filho Jesus. Abençoa o programa Deus é Deus e a todos que participarem nesta noite de uma forma pessoal e individual, segundo a necessidade de cada um. Pedimos cura, ó Deus, para as enfermidades, para as pessoas enfermas. Pedimos a ação do Senhor sobre a vida de todo o povo. Nós é assim que nós pedimos ao Senhor em nome do teu Filho Jesus e já agradecemos, pois sabemos que o Senhor sempre escuta nossas orações, nossos pedidos e atende segundo a sua vontade. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos já estão chegando, nosso irmão João Pedro, a minha querida esposa e os demais irmãos estão aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos juntos, fazemos o programa Deus é Deus nesta noite, na certeza que o Senhor irá nos abençoar de uma forma especial. Nosso primeiro louvor de hoje será com o cantor Marcos Antônio. Ou melhor, vamos deixar Marcos Antônio para daqui a pouco. Vamos ouvir o hino com a cantora Amanda Vanessa. Voz e piano é adorar. Vamos ouvir esse louvor.
adora a Deus quando lhe falta tudo. Não é tão simples assim como muitas pessoas pensam ou cantam, né? Cada um, nós já passamos por experiências tremendas que nossa fé foi sim provada, e graças a Deus nós fomos aprovados para a glória de Deus, porque a sua graça sobre cada um de nós foi abundante. Desde já queremos saudar o nosso amado irmão Fábio Fernandes, nossa irmã Leodete Pascoal, a nossa irmã Luzeni Lira. Sejam todos bem-vindos nessa noite especial do programa Deus é Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jaguaribe. E a todos vocês que estão chegando aí, nosso amigo Douglas, a minha esposa Verônica, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos continuar com a nossa programação. Nesse momento nós estaremos lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Esse é o nosso texto de hoje. Vamos continuar na presença do Senhor através do programa Deus é Deus, ouvindo belos louvores e nos deleitando na mensagem da palavra de Deus nessa noite. Nesse momento nós teremos nosso segundo louvor com Marcos Antônio. Você que está nos ouvindo, receba este louvor e que a letra deste hino fale poderosamente ao seu coração. Marcos Antônio, a socorrinha que chegou agora, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de
te ver. Me dê. Muito bem, eu não sei se vocês lembram da escolinha do professor Raimundo, que tinha um personagem que dizia: saúde o que interessa, o resto não tem pressa. Nós vamos ouvir nesse momento nosso Minuto Saúde no programa Deus é Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil em Jaguari. Diz o ditado que é melhor se prevenir do que remediar. E com o novo coronavírus não é diferente. Veja os cuidados para evitar a contaminação. Lavar as mãos até os pulsos com água e sabão várias vezes ao dia. Usar álcool 70 para higienizar as mãos também ajuda. Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do cotovelo. E evitar multidões e contato físico, como abraço e aperto de mão. Não ficar esfregando a mão no rosto, pegar no nariz, nos olhos, evitar isso. O vírus é transmitido pela saliva, ele não é transmitido pelo ar. Então ele depende de uma certa distância, uma distância mais curta, para ser essas gotículas da saliva pegar no outro. Evita ficar muito quando se estiver com febre, estiver sentindo mal. Pode ser uma simples influenza, mas quando está sintomática é melhor ficar em casa. Evitar a aproximação de outras pessoas, para evitar que esse vírus se dissemina. Esse é o nosso Minuto Saúde do programa Deus é Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso próximo louvor será na voz de Chagas Sobrinho. Tem como tema Depois da Muralha. Vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Eu não conheço Deus como meu Deus, e nem um justo derrotado. Eu nunca vi o mal prevalecer. Quando meu Deus se levantar, e quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, e de alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Eu nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa. E nenhuma condenação terá um alguém que ele perdoa. Eu nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce.
foi com o Chagas Sobrinhos, depois da muralha. A mensagem aí para você é: você não pode desistir. Meu amigo Biraci Pascoal está conosco nesta noite. Um grande abraço a você e a todos que fazem essa linda cidade de Felipe Guerra. Muito bem, vamos continuar ouvindo os louvores nessa noite. Já ouvimos aqui o texto da Palavra de Deus, o nosso Minuto de Saúde, e também ouvimos louvor com Marcos Antônio, depois Chagas Sobrinho. Vamos continuar ouvindo louvores nesta noite e alegrando nosso coração na presença do Senhor Jesus, na certeza que o nome dele será glorificado por todos nós em toda e qualquer situação. Nosso amigo amiga Cássia Campos está aí online também. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda em nome de Jesus ao programa Deus é Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jaguaribe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele não é Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Essa é a declaração do nosso coração. Vamos ouvir mais um louvor, e esse louvor na voz de Sérgio Lopes. Tente lembrar, que bom esse louvor, então medite na letra deste hino. Daqui a pouco estaremos ouvindo a mensagem da Palavra de Deus nesta noite. Tente lembrar com Kleber Lucas, ou melhor, Sérgio Lopes, desculpe. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração.
quantas vezes o Senhor te abandonou e você vai chegar à conclusão que nenhuma. Ele sempre esteve com você, lhe ajudando em todos os momentos da sua vida. E Ele faz isso porque Ele é fiel e cumpre com a sua palavra. Nesse instante, nós vamos estar ouvindo mais um louvor e daqui a pouco estaremos meditando na porção da palavra de Deus. Esse louvor será cantado por Nani Azevedo, adorador por excelência. Medite na letra deste hino. Programa Deus é Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Jaguaribe. Louvado seja o nome santo do Senhor, e tem nos abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais.
pensar com você nessa noite no texto que lemos no início desse programa, que está lá em Romanos, capítulo número 1, versículo número 16. Meus queridos, falar de Romanos é falar de um livro que Deus derramou da sua graça sobre o mesmo, sobre a vida do autor e das palavras ali escritas. Romanos, o livro de Romanos, foi instrumento de Deus, a mão de Deus, para transformar a vida de muita gente, para abrir os olhos de muitas pessoas para uma realidade cristã que eles ainda não conheciam, não experimentavam. Pessoas que estavam iludidas com outras religiões, pessoas que estavam enveredando por outros caminhos, estavam a cada passo mais e mais distante de Jesus. Ao abrir a carta de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, aquela amada igreja, se deparou com grandes textos ali escritos que tocaram o seu coração e transformaram completamente a sua vida. O texto que nós lemos nessa noite, capítulo 1, versículo 16, é um desses textos, texto poderoso da palavra de Deus para o nosso coração. Paulo inicia esse versículo dizendo: não me envergonho do Evangelho, e continua dizendo: porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois. Nossa internet está dando algumas dificuldades, tendo alguma dificuldade aí, mas espero que você consiga acompanhar até o final, para que todos nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Paulo continua nesse texto dizendo o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí ele vai dizer o seguinte: não me envergonho do Evangelho. E eu gostaria de pegar esse texto, dividir em partes e pensar com vocês nessa noite. Qual a razão que Paulo teria de se envergonhar do Evangelho? Paulo está escrevendo a uma cidade romana que havia muitos intelectuais naquela cidade, havia muitas pessoas cultas, e sempre que se apresentava algo, se perguntava quem era o autor desse pensamento, dessa ideia, estava sendo colocada diante dos romanos. E quando Paulo chega a pregar o Evangelho, Paulo apresenta aquele que é a essência do Evangelho, aquele que é o Evangelho encarnado, Cristo Jesus. E quem era Cristo para os romanos? Era apenas um filho de carpinteiro, aquele que havia defendido uma doutrina, um ensino, e o seu fim tinha sido a cruz do Calvário. Então não havia glória nisso, pelo menos era o que eles pensavam. Já Paulo entende de forma diferente que o Evangelho, por representar Cristo, por ser Cristo apresentado no Evangelho, não havia motivo para se envergonhar do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é algo divino, algo extraordinário, algo sublime. Como alguém poderia se envergonhar deste Evangelho? Mas o mundo ele tem tentado colocar isso no coração de muitas pessoas, que o Evangelho é coisa para uma meia dúzia de gente. É algo para aqueles que não têm muito pensamento, muita ideia na cabeça, que não é muito estudado, que não galgou alguns níveis sociais, e que por se sentir decepcionado, aflito ou perturbado com alguma situação, encontrou no Evangelho um bálsamo para sua situação. Mas a realidade é outra. O Evangelho não é algo que funciona como autoajuda, como uma filosofia, ideologia humana. Mas o próprio Paulo vai dizer que ele não se envergonha deste Evangelho, que é a pessoa bendita de Jesus sendo apresentada ao homem, porque ele é poder de Deus. O Evangelho é a graça de Deus sendo manifestada aos corações dos pecadores. É a glória de Deus sendo derramada na vida do ser humano, a ponto de transformar toda a sua história, a ponto de mudar a sua conduta, a ponto de mudar a inclinação do seu próprio coração.
O Evangelho é Cristo sendo anunciado como a única esperança de salvação para o pecador, que nasce em pecado, já nasce condenado pelos seus pecados. Mas Jesus é a solução para essa situação. Por isso não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Paulo não estava falando de algo que ele tinha escutado, algo que ele tinha aprendido com os demais discípulos. Paulo estava falando de algo que ele havia experimentado. Essa é a realidade de todo cristão. Antes de anunciarmos o Evangelho, que é poder de Deus, experimentamos esse Evangelho, e esse Evangelho muda a nossa conduta, o nosso coração, nos tira de uma direção contrária à vontade de Deus e nos coloca em seus santos caminhos. Um Evangelho que nos livra da inclinação do nosso coração de andarmos como bem entendemos ou desejamos, para reprimir tudo isso e nos submetermos à vontade de Deus para a nossa vida. Quem passa a controlar a nossa vida já não é mais o pecado após conhecermos este Evangelho, mas o próprio Evangelho, que é Cristo. Então Paulo estava falando de algo que ele experimentou, porque Paulo era um homem sanguinário, Paulo era um homem agitador, perseguidor da igreja. Mas ao se deparar com este Evangelho quebrantou a vida de Paulo, mudou o seu coração, transformou a sua história e fez deste homem cruel e perseguidor da igreja uma nova criatura, que agora estava disposto a entregar a sua própria vida para continuar anunciando este Evangelho. Paulo havia abandonado certas posições sociais, Paulo havia abandonado o meio dessa sociedade corrompida pelo pecado. Paulo agora seguia aqueles que estavam sendo perseguidos e também desprezados pelaquela sociedade. Paulo fazia agora parte de um grupo que os religiosos daquela época, as autoridades daquela época rejeitavam, porque Cristo era aquele a quem eles apresentavam na pregação do Evangelho. Então Paulo vai dizer: não me envergonhe deste Evangelho, porque ele é poder de Deus. Sabe, a mensagem desse Evangelho é tão poderosa que ela conseguiu entrar nas instâncias mais altas do nosso país. Alcançou o parlamento, alcançou a presidência, alcançou lugares que a gente já não acreditava que o Evangelho poderia um dia chegar, porque tamanho era a corrupção do coração desses homens. Mas o Evangelho é tão poderoso que nesse lugar que se precisava dele, ele chegou. Mas Paulo vai dizer ainda mais: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não só fala que esse Evangelho, que é Cristo, é a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus, transformador na vida das pessoas, mas também esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê no Evangelho já não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Todos aqueles que crêem no Evangelho têm os seus pecados, por certo, perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então este Evangelho é poderoso para a salvação. A sociedade que aí está não consegue salvar o ser humano da sua corrupção. As entidades que aí se apresentam como solução, os livros e conselhos e orientações de autoajuda, não são suficientes para tirar o homem da condição em que ele se encontra e da condenação que está sobre eles. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para a salvação do homem. Só o Evangelho de Jesus Cristo é que salva o mais vil pecador e o transforma em uma nova criatura. Eu não preciso aqui estar gastando tempo e palavra colocando isso diante de você, porque somente o Espírito Santo de Deus fará você compreender que este Evangelho não é só para transformar a vida do ser humano no sentido social, mas para mudar a condição do homem no sentido espiritual. Talvez você diga: é interessante, realmente alguém andava errado e após se converter ao Evangelho, ser crente, como costumamos falar, realmente agora é uma pessoa de bem, agora saiu das drogas, saiu da prostituição, saiu da mentira, da falsidade, do engano.
sei lá, a forma como você enxerga a vida daqueles que são transformados pelo Evangelho. Mas eu quero que você abra os seus olhos para uma outra realidade. Deus não só transformou esse indivíduo de forma social, mas também mudou ele de forma espiritual. Esse indivíduo agora será salvo pela graça de Deus, salvo da condenação eterna. Por isso que Paulo vai dizer: o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por que Paulo usa essa expressão de todo aquele que crê? Porque nem todos crerão nesse Evangelho, infelizmente. Pela condição em que se encontra o homem, corrompido pelos seus pecados, é muito mais fácil crer numa mentira do que crer numa verdade. É muito mais fácil achar o amargo doce do que o doce, e o doce amargo. É muito mais fácil seguir os seus próprios caminhos, mesmo sabendo que há um risco de dar errado, do que seguir os caminhos de Deus, que a Bíblia diz que é perfeito, bom e agradável. É muito mais fácil, na condição em que o homem se encontra, buscar o mal e se afastar do bem, em vez de fazer o contrário. O Evangelho de Jesus Cristo, ele salvará aqueles que creem. E aqui, quem serão esses que crerão no Evangelho? Aqueles a quem Deus que se quiser, aquele que Deus quiser se revelar, aquele que se tornou ou foi feito alvo da graça de Deus, aquele que a misericórdia de Deus o alcançou e que o amor de Deus foi sobre ele. É bem verdade que aqueles que não crerão terão razões pessoais para não crer, mas acima de todas as razões, ou a situação principal, a razão maior de não crerem, são os seus corações endurecidos pelo pecado e a falta da luz do Evangelho resplandecendo sobre a sua vida. É triste pensar que muitas pessoas têm a oportunidade de compreender este Evangelho, de se entregar a este Evangelho, confessando a Jesus e se livrar da condenação do pecado. É triste pensar que muitos terão essa oportunidade e perderão, e deixarão passar, por causa da dureza do seu coração, por causa das algemas do pecado. Deus abençoe a sua vida, porque este Evangelho não há do que se envergonhar. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto faz ser judeus ou grego, tanto faz ser bom ou mal, tanto faz ser religioso ou descrente de tudo que existe ao seu redor. Tanto faz ser grande ou pequeno, rico ou pobre, branco ou negro, culto ou iletrado. Tanto faz ter dinheiro, posição social, como está à margem da sociedade. Este Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Que Deus lhe abençoe. Que você seja uma dessas pessoas que abriu o seu coração, creu no Evangelho de Jesus Cristo e foi alcançado pela sua infinita graça. Ore comigo nesse instante. E se você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como o único e suficiente Salvador de sua alma, não perda a oportunidade. Não se envergonhe deste Evangelho. Não pense nesse ou naquela outra pessoa, porque cada um de nós prestará conta da nossa própria vida diante de Deus. Ouça a voz que está no teu coração, ouça a voz do Senhor chamando o teu nome e dizendo: vinde a mim. Atenda esse chamado e submeta à vontade de Deus. Creia neste Evangelho e seja salvo. Ore comigo nesse instante. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós agradecemos ao Senhor por este momento tão especial que o Senhor nos proporciona. Mais uma programação do programa Deus é Deus, mais um momento em que estou com meus nossos amados irmãos, famílias e amigos. Eu rogo por cada um dos teus filhos, servos, pessoas que o Senhor já escolheu segundo a tua palavra antes da fundação do mundo. A tua palavra diz que há muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco,
que convém que o Senhor vá e a traga para este aprisco. E o meio pelo qual o Senhor usa para que essas ovelhas venham a fazer parte deste único rebanho é a mensagem do Teu Evangelho. A mensagem de Deus está sendo pregada nesta noite. A mensagem está sendo anunciada. Porque o Evangelho não tem por que nos envergonharmos dele. Ele é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que quer. Então que o Senhor nesta noite use a Tua palavra e converta os corações. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e o seguem. As Tuas ovelhas te conhecem, o Senhor conhece cada uma delas. Nós oramos, Deus, para que aqueles que nos escutam sejam parte dessas ovelhas, que atendam ao Teu chamado, escute a Tua voz e siga o Senhor neste caminho que nos leva ao céu. Pai, eu oro por cada família nesta noite, por cada pessoa amiga, por cada irmão, aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que renunciaram à sua fé, se afastaram da sua congregação, desprezaram a casa do Senhor e a Tua palavra em seus corações. Traz de volta, Pai, para a glória do Teu nome, para que eles não sejam condenados com este mundo. Eu oro por cada vida, por cada pessoa, em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos ouvir mais um louvor. A internet aqui está caindo, né? Está tendo dificuldade de segurar. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor e depois nós estaremos encerrando a programação desta noite. Se você foi uma dessas pessoas alcançada pela graça de Deus, se hoje você se reconciliou, se você fez a sua decisão ao lado de Cristo Jesus, deixa aí sua mensagem e eu estarei orando ao Senhor, agradecendo pela tua vida, pelo Evangelho ter alcançado o teu coração. E se você deseja ouvir algum hino no programa Deus é Deus, faça também o seu pedido, peça o seu louvor e com certeza estaremos ouvindo juntos para a glória de Deus. Quero desde já cumprimentar os demais que chegaram após ou no momento da mensagem, né? Nossa amiga Jacira Araújo, minha filha Dilane Vanessa, nossa amiga Ivaneide Canela, né? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o Criador ver uma flor a brotar.
Chegamos a mais um finalzinho do nosso programa Deus é Deus. Eu quero desde já agradecer as pessoas que estiveram conosco nesta noite. São elas: João Pedro, nosso amigo Cosmo, Pastor Manuel Borges, Fábio Fernandes, Leodete Pascoal, Luzeni, irmã Verônica, Corrinha, Douglas, o Biraci Pascoal, a Cássia, Jacira Araújo, Dilane Vanessa e todas as demais pessoas que estiveram conosco durante esta noite. Nosso muito obrigado, Ivaneide, né? Nosso muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação no programa Deus é Deus. O computador aqui deu pane em tudo aqui, embaralhou todas as coisas aqui. Eu estava elogiando hoje a tecnologia que nos ajuda a nos comunicarmos melhor e podemos estar mais presentes, mais juntos, mas alguns problemas aconteceram aqui no computador que baralhou tudo aqui, está tudo complicado aqui. Então vamos encerrar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta noite tão especial, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu. Oremos ao Senhor nesse instante. Querido Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por mais um programa Deus é Deus, por todas as pessoas amigas que foi possível identificar durante essas falhas que tivemos aqui. Louvamos a Deus por cada vida que passou aí, aqueles que estiveram em sua casa assistindo, aqueles que estiveram em algum lugar com o seu celular ouvindo os louvores e ouvindo a mensagem. O Senhor tenha falado poderosamente aos corações. Os nomes aqui citados são apenas alguns que identificamos, mas existem todos aqueles que não identificamos e aqueles que ainda irão ouvir e assistir esta programação. Nos ajuda, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, a anunciarmos o Teu Evangelho, que é Cristo, aos nossos corações. É assim que nós oramos ao Senhor e pedimos por cada pessoa, cada família e a igreja do Senhor Jesus nessa cidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos vocês, até a nossa próxima programação, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez em nome de Jesus.